Fala galera, aqui é o canal do Buy Filmes e hoje nós iremos ver um filme de comédia, romance e drama chamado Curtindo a Vida Adoidado. O filme começa nos apresentando um jovem chamado Ferris, que estava falando para os seus pais que ele estava muito doente. Então seus pais perguntaram quais eram os sintomas que ele estava sentindo. Ele falou que não estava enxergando e que estava com muita dor de barriga. Então ele falou que não teria problema, que ele poderia ir para a escola. Então seus pais falaram que não, que ele poderia ficar em casa e que não teria problema. Então a irmã de Ferris, Jenny, estava achando que seu irmão estava mentindo. Então ela estava ficando brava com seus pais, falando que não era possível que eles estavam acreditando em Ferris. Então seus pais falaram que Ferris estava doente sim, então ela sai muito brava. Então a mãe e o pai de Ferris falam que ele poderia ficar em casa e que qualquer coisa era só ele ligar para eles. Então Ferris levanta. Então Ferris olha para a câmera e fala conosco. Então ele fala que ele jamais perderia aquele dia ensolarado, trancado naquela escola. Então Ferris fala que ele já faltou mais de 9 vezes na escola. Então o professor estava fazendo a chamada e percebe que Ferris não estava na aula. Então Ferris liga para seu amigo Cameron. Então Cameron fala que ele estava muito doente e que não conseguia sair da cama. Então Ferris mandou ele parar de frescura e sair da cama e ir buscar ele na casa dele. Então o diretor da escola de Ferris liga para a mãe de Ferris para falar que ele está faltando muito. Então ele fala que Ferris já faltou mais de 9 vezes naquele semestre. A mãe de Ferris fala que é impossível, que ele não faltou tudo isso. Enquanto isso, vemos os números das faltas de Ferris diminuindo. Então vemos que Ferris estava hackeando a escola e estava diminuindo o seu número de faltas. Então vemos uma amiga de Jenny falando para ela que ela estava com muita pena de Ferris, pois ele estava muito doente na casa dele. Enquanto isso, Ferris estava falando com alguns amigos na escola. Então eles perguntaram para Ferris se ele estava doente mesmo. Então Ferris fala que ele estava se sentindo muito mal, como se o seu estômago estivesse saindo para fora. Então Ferris vai falar com uma garota da escola. E ela pergunta se ele estava bem. Ele fala que ele não estava se sentindo muito bem. Ele fala que vai precisar fazer um transplante de rim. Então Ferris liga para Cameron e fala que é para ele ir para a casa dele, pois se ele não for para sua casa, ele vai trocar de amigo. Então Ferris olha de novo para a câmera e fala conosco. Então ele fala que Cameron é um cara muito indeciso e que ele deve estar no carro pensando se vai ir ou não vai. Enquanto isso, vemos uma garota chamada Solane tendo sua aula. Então uma enfermeira chega e pede para conversar com Solane. Então ela fala para Solane que sua avó tinha morrido. Então Solane fica muito triste. Então o diretor suspeita, pois ela era namorada de Ferris. Então o diretor pede para sua secretária ligar para o pai de Solane. Então o diretor começa a ofender o pai de Solane, pois ele achava que era Ferris. Então na outra linha telefônica, Ferris estava ligando para a escola. Então a secretária do diretor fala para ele. Então ele fica muito assustado. Então o diretor começa a pedir desculpa para o pai de Solane. Então vemos que na verdade não era o pai de Solane, e sim Cameron, que estava ligando para o diretor. Só que Cameron acaba pedindo para o diretor da escola para ficar junto com Solane na porta da escola, esperando eles. Então Ferris fala que como que eles vão buscar Solane se o diretor vai estar na porta junto com ela. Então Ferris fala que vai precisar de um pequeno favor de Cameron. Vai precisar do carro do pai dele. Cameron não quer emprestar, pois o carro é o amor do pai de Cameron. Então o diretor da escola e Solane vão para a frente da escola. Então Ferris chega com o carro, fingindo ser o pai de Solane. Então Solane vai até Ferris, só que eles se beijam na boca. Então o diretor acha aquilo muito estranho. Enquanto isso, na escola tinha um cara pedindo dinheiro para que as pessoas ajudassem Ferris, pois ele estava muito doente. Ferris leva o carro de Cameron para uma garagem, mas Cameron não quer, pois ele acha que vai acontecer alguma coisa com o carro. Então um garagista chega e fala que ele não precisa se preocupar, pois o carro ali ficaria muito seguro. Então Ferris consegue convencer Cameron. Então vemos ao fundo que 2 garagistas estavam saindo com o carro de Cameron. Então a mãe de Ferris vai para sua casa para ver se Ferris estava doente mesmo. Só que Ferris tinha deixado um boneco na cama dele para fingir que era ele. Então a mãe de Ferris acreditou que ele estava deitado dormindo. Então Ferris decide ir a um restaurante muito chique enquanto ele leva os nomes que estavam na lista. Então o gerente do restaurante chegou e falou o que eles queriam. Então Ferris falou que ele era Abe Froman.
que tinha reservado uma mesa para 3. Então o gerente falou se ele era mesmo Abe Froman, o rei da salsicha de Chicago. Ele falou que sim. Então o gerente do restaurante não estava acreditando que ele era Abe Froman. Então ele falou que era melhor ele ir embora, senão ele ligaria para a polícia. Então Ferris fala que ele mesmo que vai ligar para a polícia. Então ele pega o telefone e liga para o telefone do próprio restaurante. Então o gerente pede o telefone, mas Ferris fala que ele não vai dar o telefone. Ele fala para ele pegar outro telefone que deve ter ali no restaurante. Então Ferris manda Solane pegar o telefone e falar que está procurando Abe Froman. Então o gerente manda ela descrever Abe Froman. Então ela escreve como se fosse o Ferris. Então Ferris consegue um lugar no restaurante. Então Ferris ia sair do restaurante, mas ele acaba vendo seu pai. Então Ferris dá uma leve disfarçada e consegue pegar o táxi que seu pai ia pegar. Então o diretor da escola foi para um restaurante onde os jovens ficavam. Então ele achava que Ferris estaria ali. Então ele vê alguém que parecia o Ferris. Então ele se aproxima, ele fala algo indecente. Ao se virar, era uma mulher. Então, ela cospe na cara do diretor. Enquanto isso, vemos Ferris, Cameron e Solane dentro de um estádio de beisebol. Eles estavam falando que se eles estivessem na escola, eles estariam tendo aula de educação física. Então o diretor de Ferris foi para a casa dele para ver se ele estava lá. Então ele toca a campainha. Só que vemos que Ferris tinha deixado uma voz gravada para enganar as pessoas que tocassem a campainha. Então o diretor toca de novo a campainha e vê que o áudio repetiu de novo. Então ele percebeu que era um áudio. Enquanto isso, vemos que os dois garagistas estavam acelerando o carro de Cameron. Então o diretor vê uma porta de cachorro, onde que ele pode entrar. Só que ele acaba vendo um cachorro, e o cachorro era muito bravo. Então o cachorro parte para cima do diretor. Enquanto isso, Cameron, Ferris e Solane estavam dentro do carro. Então Cameron vê que o pai de Ferris estava do lado deles. Então Cameron e Ferris se escondem. Enquanto isso, Cameron e Solane se perderam de Ferris, enquanto eles estavam em um desfile. Então eles escutam a voz de Ferris. Então Ferris estava no caminhão do desfile. Então ele começou a cantar e todos também começaram a cantar junto com Ferris e dançar. Até o pai de Ferris começou a dançar também, pois ele estava perto dali. Enquanto isso, a irmã de Ferris chegou em sua casa para ver se Ferris estava doente mesmo. Então ela abre a porta e vê que Ferris na verdade não estava doente. Então o diretor aproveita a oportunidade para entrar dentro da casa. Então Jenny estava descendo as escadas e escutou um barulho. Ela achava que era Ferris. Então o diretor também ouviu um barulho e também achou que era Ferris. Então os dois estavam se aproximando. Então um ficou na frente do outro. Só que ela se assustou e saiu correndo. Então Ferris foi para a garagem para buscar o seu carro de volta. Então o garagista chegou e falou que ele não precisava se preocupar, pois o carro estava ali inteiro. Então Jenny ligou para a polícia falando que tinha um estranho em sua casa. Cameron vê que a quilometragem do carro estava muito alta, então ele fica paralisado de medo. Então Ferris e Solane decidiram levar Cameron para a casa de Solane para ver se ele se animava com a piscina. Só que Cameron se jogou na piscina para tentar se afogar. Então Ferris ajudou Cameron. Então Cameron começou a sorrir e falou que era zoeira. Então vemos que Jenny estava na polícia. Então um homem muito suspeito perguntou para ela o do porquê que ela estava ali. Se ela estava ali por causa de drogas. Ela falou que não, que ela estava ali pois a polícia achava que ela tinha passado um trote. Enquanto isso, vemos que o carro de Cameron estava dando ré para ver se a quilometragem voltava. Então Cameron foi ver se a quilometragem tinha voltado. E a quilometragem não tinha voltado. Então Cameron fala que ele vai ter que enfrentar o pai dele e que ele não vai ter mais medo do pai dele. Então ele vai ter a atitude de conseguir enfrentar o seu pai. Então ele começa a descontar toda a sua raiva no carro. Só que o carro estava se soltando conforme ele batia. Então ele foi se apoiar no carro e o carro acabou dando ré e caiu no meio da floresta. Então Ferris se oferece para levar toda a culpa. Então Cameron fala que não, que ele vai levar a culpa sozinho e que ele vai ter a atitude de enfrentar seu pai. Enquanto isso, a mãe de Ferris estava na delegacia para buscar Jenny. Então Jenny estava beijando o cara que ela estava conversando. Então sua mãe mandou ela sair dali e ir embora. Então Jenny falou para ele que depois eles se encontravam de novo. Então Ferris estava se despedindo de Solane. Então eles se beijam e Ferris vê que ele estava atrasado. Então ele vai correndo para casa.
Enquanto ele estava correndo, ele acaba batendo no carro de sua irmã, mas sua mãe não o vê. Então eles disputam uma corrida para ver quem chega primeiro. Então Ferris sai correndo pelo gramado. Então o pai de Ferris também estava ali. Então ele vê Ferris correndo. Só que como Ferris estava de costa, ele não consegue reconhecê-lo. Então Ferris conseguiu chegar em sua casa, só que a porta estava trancada. Então ele tenta pegar a chave que estava debaixo do tapete, só que a chave não estava mais ali. Então o diretor da escola aparece com a chave em suas mãos. Então Ferris fica com muito medo. Mas sua irmã abre a porta e fala para o diretor que Ferris era louco, pois ele tinha ido para o hospital sozinho, passando mal. Então o diretor fica muito furioso com aquilo. Mas Ferris tem que ser mais rápido que seus pais, pois seus pais estavam subindo uma escada. Então Ferris consegue se arrumar antes que seus pais cheguem. Então sua mãe fala que vai fazer uma sopa para Ferris, para que ele melhore. Então Ferris olha para a câmera e fala conosco. Fala que nós devemos aproveitar a vida, pois a vida passa muito rápido para nós não aproveitarmos. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostaram da análise, deixem um like e se inscrevam no canal.